Todo leitor tem o seu gênero e formatos literários favoritos. Eu, por exemplo, amo romance romântico, biografia e também poesia. Também é comum termos os nossos autores, escritores favoritos, aqueles que nos acompanham em diferentes fases e momentos da vida. Apesar de ser comum termos as nossas preferências, é importante irmos além no nosso consumo literário. Eu estou falando de termos acesso a diferentes visões de mundo, estilos de escrita, a diferentes culturas. E aí, pronto para aceitar a missão de variar a sua lista de leituras? Então, pega o seu café e vem comigo para mais um Literando. E hoje a nossa convidada é a Maria Clara Danck, leitora e também mediadora do Clube Leia Mulheres aqui em Goiânia. Bom, eu tive o privilégio, de ser filha, sou filha de uma mãe que é professora universitária, foi professora universitária do curso de Letras, na Universidade Federal de Mato Grosso. Ela se aposentou como professora de letras e português e depois ela se aposentou aqui em Goiás como revisora de textos. Então eu sempre fui influenciada desde criança a leitura e a produção de textos também. Então a minha relação com o livro, com a literatura, ela começou desde cedo. Eu estive sempre neste universo da leitura, de conviver em bibliotecas. Minha mãe sempre me levou para a universidade, enquanto ela dava aula eu ficava na biblioteca da universidade, então eu sempre estive nesse universo influenciado pela literatura e rodeada de livros. Eu tive acesso tanto à literatura, essa pensada para ter nas bibliotecas, os livros pedagógicos, infantis, quanto os livros e as leituras que estavam na época, quando a gente tinha uma profusão ainda de bancas de revistas, de gibis, de quadrinhos. Então eu também consumia essa literatura. Então tanto a literatura, que essa que é considerada a literatura mais culta, quanto a literatura comercial. Então eu tive acesso também a essa variedade de leituras. Eu acredito que nós somos pessoas diferentes, Nós temos gostos diferentes, nós temos formações diferentes e origens diferentes, E aí a gente vem de lugares diferentes, em que temos culturas diferentes, Eu que sou formada em letras, por exemplo, tenho, obviamente, interesses diferentes que uma pessoa que é formada na área de biológica, uma pessoa que é formada em área de exatas. E isso já diz muito sobre os nossos perfis. Uma pessoa que vem da Europa, uma pessoa que nasceu na América Latina, ela tem também culturas e hábitos diferentes. Então, por que isso não aconteceria também nas escolhas literárias? Eu acho que a gente vem de uma formação e de uma colonização que exige também que nós leiamos coisas iguais, e isso não faz sentido. E dentro da formação literária, dentro da forma com que, por exemplo, o curso de letras foi criado, tentam impulsionar também isso para a gente. Até dentro do curso de letras eu cheguei já a questionar algumas vezes por que a gente lê tão pouco mulheres. Porque sendo que nós temos escritoras incríveis, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E isso é uma questão de escolha, não só da forma como as mulheres são apresentadas para a gente nos cursos, mas também escolhas comerciais, porque as mulheres são ainda preteridas. Então, a gente precisa, enquanto leitor, identificar o que a gente mais gosta. Porque hoje em dia existem nichos de leitura. Se você gosta mais de conto, é possível procurar páginas na internet, perfis na internet de pessoas que gostam mais de conto. E você vai encontrar uma comunidade de leitores de conto.
Pessoas que gostam de poesia. Hoje você vai encontrar uma comunidade, clubes de leitura de pessoas que preferem poesia. Para isso você precisa se dar a chance de procurar qual é o estilo que você mais gosta. Tem gente que gosta de histórias de aventura, né? Pessoas que gostam de contos de terror. Então você precisa procurar e entender que estilo de literatura você gosta. E existe uma profusão, uma diversidade muito grande. José Saramago, autor português, responsável por grandes obras como o Ensaio sobre a Cegueira, já bem dizia que a leitura é uma ótima forma de estar em outro lugar. Então, para qual lugar, período ou experiência a sua próxima leitura irá te levar? Existem diferentes motivos que influenciam quais são os autores que recebem destaque em nossas leituras e também quais são aqueles que aparecem em nossos carrinhos de compras online. Mas muitos escritores foram invisibilizados ao longo do tempo. Mas isso começa a mudar. Eu moro no Rio de Janeiro e estava aqui cercado pelos lockdowns e tentando entender o que... eu acho que estava todo mundo... Eu lembro que o mundo estava falando muito mais baixo. Não tinha muito barulho, as pessoas estavam em casa. E eu acho que na nossa cabeça a gente estava ouvindo muitos nossos pensamentos, né? E eu era uma dessas pessoas, assim, que estava tentando entender como que seria um novo mundo, como que seriam minhas leituras, o que eu queria ler. Eu lembro também que teve quase um fenômeno literário na época, que era o interesse das pessoas por histórias curtas. Então, somando tudo isso, eu comecei a chegar nas histórias que os meus ancestrais escreveram, e foi nascendo assim um interesse por descobrir o que eles estavam falando, que tipo de coisa que eles estavam sofrendo, que temáticas eles estavam trazendo para a escrita nos séculos anteriores. E aí eu comecei a me embrenhar nessa busca, acabei virando curador do clube e cheguei em contos maravilhosos, cheguei em contos de temáticas que eu nunca imaginava encontrar, com um nível de escrita surpreendente. E aí eu pensei, putz, eu não quero ficar... Como eu leio inglês, eu sou tradutor também, veio essa sensação de querer compartilhar isso com as pessoas. A maioria, 95% dos contos do que a gente traduz no Clube da Caixa Preta, eles nunca foram publicados no Brasil ou traduzidos sequer para o português. Então ficou esse desejo de tornar esses contos acessíveis. A partir daí nasce o clube. Para resgatar esses contos eu preciso de dinheiro, preciso de grana. E aí, como conseguir financiamento para o clube? Essa foi a primeira questão. E então como eu já tinha feito uma campanha de sucesso no Catarse, que foi o financiamento coletivo do livro Homens Pretos Não Choram, que eu também sou escritor, eu pensei, eu acho que eu vou tentar lá mais uma vez. E deu super certo. Já no primeiro mês a gente levantou um número bem legal, assim, em torno de R$6.000, e foi o valor que a gente precisava para fazer tudo que a gente queria no clube começar do jeito que a gente queria, traduzir os primeiros contos. 5 curiosidades sobre o segredo das larvas. A primeira curiosidade é que a capa faz referência ao Jardim do Éden. A cobra, uma mulher no meio, jardim, você tá vendo aqui? A nossa protagonista mora em Absinto, que é uma colônia de Éden. Éden é uma cidade no sul do Brasil que se ergueu depois do Breu de forma ultra conservadora. Então tem toda uma coisa aqui de crítica ao conservadorismo. Segunda curiosidade, imagina você ganhar um chicletinho que você vai mastigando e ele vai te deixando branco. Além de ser uma política institucionalizada dentro da metrópole, os chicletes eles deixam todo mundo viciado. A curiosidade sobre esse livro é que ele foi reescrito, ele era uma versão independente lançada em 2019 que eu levei um mês para escrever. Agora, na reescrita, eu pude ter 7 meses para reescrever a história, quase 100 páginas a mais, ficou muito melhor.
Quarta curiosidade, que esse livro é parte de uma trilogia, então a trilogia das larvas. E já que eu tô falando de larvas, uma coisa que é importante observar nesse livro, os insetos. Observem os insetos que aparecem nesse volume, porque a partir do segundo, isso vai tomar uma proporção muito grande. Considere esse livro como uma introdução ao mundo das larvas. Eu sinto que no Brasil a gente cresce sem letramento racial. E isso é muito complicado, né, pra gente, porque a gente passa por diversas situações na vida, muitas vezes de violência e de... às vezes sem compreender o que está de fato acontecendo, porque a gente não consegue nomear as coisas, porque a gente não tem essa consciência, né? Essa consciência, a ancestralidade, ela é dificilmente compartilhada e tratada entre as famílias negras brasileiras, entre as crianças negras brasileiras, né? Pelo menos eu sou de 1990, né? Pelo menos falo pelas crianças de 90. Então, acho que como todas as pessoas negras que hoje leem autores negros, eu passei também por um processo de letramento, de conscientização, esse processo que é um pouco dolorido, mas também é muito bom de se encontrar no mundo, de se conectar com as nossas raízes. E eu acho que quando a gente passa por esse processo, a gente começa a ver as coisas diferentes, né? Então o nosso interesse pelo que a gente consome começa a mudar também. Eu recebo muitos feedbacks assim, de professores, de escolas, de roteiristas. Tem gente que acessa o clube, conhece esses contos e esses contos vão ganhando uma proporção, vão chegando em lugares que a gente nem imagina, assim, fora do Brasil. Então é realmente muito legal poder fazer parte disso, e acho que é isso, assim, dar uma continuidade para o legado dessas histórias que, como você falou, de autores que foram, na grande maioria, esquecidos, embranquecidos com o tempo, autores que fizeram, às vezes, muito sucesso no seu tempo, muito sucesso mesmo, de terem romances publicados em sequência, por exemplo, como a Zora Neale Hurston. Tem vários exemplos de autoras que fizeram muito sucesso, mas que depois caíram no esquecimento geral. Então, é um absurdo ver isso acontecer, e eu acho que também essa injustiça, essa sensação de precisamos fazer justiça com esses autores, é o que move também um pouco o clube. Eu acho que a gente está num bom caminho, acho que a gente tem muito caminho pela frente ainda para trilhar. Eu acho que a gente vem de um processo tão difícil, essa coisa do padrão branco, que quando a gente abre um livro e se a gente não tem informações raciais sobre o personagem, a gente já imagina aqueles personagens todos brancos. Isso prejudica tanto a gente, tanto o nosso imaginário, que a gente ainda tem muito caminho pela frente para poder virar essa chave na nossa cabeça enquanto leitores, sabe? Mas eu acredito que eu tô otimista com o futuro, com o presente. Tenho visto meus livros chegarem num público diverso, e isso é muito gratificante. Também uma sensação de avanço, assim. Hoje, por exemplo, no mercado tem algumas obras, eu consigo lembrar aqui de cara algumas obras em diversos gêneros. Então a gente está vendo muitas autoras, por exemplo, de romances, autoras negras publicando histórias que são histórias de amor. A gente não estava muito acostumado a ver isso no mercado editorial, então acho que é um bom sinal. A gente também está cansado de ficar falando de racismo o tempo todo, a gente quer falar da profundidade, da complexidade dos personagens, do mundo. Então acho que eu estou otimista com o futuro. Pensa em ti mesma. Acharás melhor poesia, viveza, graça, alegria, doçura e paz. Se já dei flores um dia, quando rapaz, as que ora dou tem assaz melancolia. Uma só das horas tuas vale um mês,
das almas já ressequidas. Os sóis e as luas, creio bem que Deus os fez para outras vidas. Há uma senhora que me pediu versos. Machado de Assis. Agora, eu quero te propor um exercício. Quantos escritores na sua estante são escritores latinos? Grande parte da literatura que a gente consome é produzida originalmente na língua inglesa. Mas, bem mais pertinho da gente, existem diversas opções de boa literatura. Então, por que não? Olá, eu me chamo Vinícius e aqui a convite do Literando eu quero compartilhar com você a minha relação, minha experiência com a literatura latino-americana. E eu estava tentando lembrar qual foi o primeiro livro de literatura latino-americana que eu li e cheguei à conclusão quase exata de que foi esse aqui, ó, As Veias Abertas da América Latina, de um jornalista uruguaio chamado Eduardo Galeano. Só que quando eu li esse livro, eu tinha uns 16, 17 anos, eu não tinha muita ideia do que significava literatura latino-americana, nem América Latina. Mas aí de lá para cá foram muitos livros que eu li. Eu também tenho um trabalho acadêmico de pesquisa em história, voltado para a história da América Latina. Então, depois desses anos todos, hoje eu tenho uma clareza de que, no caso particular da literatura, né, ler livros latino-americanos aproxima a gente, brasileiro, brasileira, de uma realidade que num primeiro momento parece ser diferente, porque é de um outro país, mas que no fim das contas é uma realidade em comum, né? O Brasil tem um passado em comum com o que a gente chama de América Latina e, consequentemente, nossas questões do presente também são muito parecidas. Então, se no primeiro momento parece algo diferente, no fim das contas a gente está lendo uma história que se passa no interior do México e que tem tudo a ver com uma realidade brasileira do interior do Brasil. Como, por exemplo, Temporada de Furacões, que é de uma mexicana chamada Fernanda Melchor. Essa mulher aqui é um acontecimento, esse livro aqui é fantástico, uma das melhores coisas que eu já li na vida. Ele demanda um pouco de fôlego, porque os parágrafos são grandes, o capítulo é enorme, frases são longas, mas a história é muito boa. Então fica a minha recomendação para você conhecer. E eu separei outros nomes aqui para você dar uma olhada, como por exemplo, Carla Maliante, uma escritora argentina, ou uma outra escritora argentina, Selva Almada. São nomes que acho que vale a pena ler, mas existem tantos outros. Falei da Selva Almada, mas tem a Giovana Rivero, boliviana, a Mônica Orreda no Equador, também no Equador a Maria Fernanda Ampuero, enfim, são inúmeros nomes de mulheres que estão escrevendo literatura latino-americana contemporânea e que eu recomendo fortemente que você conheça. Mas tem também aqueles nomes clássicos como Isabel Allende ou o colombiano Gabriel Garcia Marques com 100 Anos de Solidão. Esse livro aqui, inclusive, está sendo adaptado para uma série na Netflix, então fica de olho que se você gosta de maratonar séries, vale a pena você conhecer a história que se passa aqui em Macondo, um povoado fictício e mágico de Macondo. Eu tenho um projeto no Instagram chamado Latina Leitura, onde eu falo de literatura e de história da América Latina. Então, eu estou sempre lá recomendando também outros nomes, outros livros. E fica aqui o meu convite, caso você queira conhecer e diversificar mais as suas leituras. Em 2016 a gente criou o clube de leitura aqui, Leia Mulheres Goiânia. A gente achou que a ideia não ia vingar, a gente pensou, poxa, clube de leitura, a gente vai tirar, em plena época de internet, a gente vai tirar as pessoas de casa, fazer encontros presenciais para ler livros. A gente achou que não ia vingar. E no primeiro encontro, lá em março de 2016, a gente conseguiu reunir umas 35 pessoas. A gente leu, foi a Poética, da Ana Carolina César. Então Ana Cristina César, me desculpa. Então a gente tirou muitas pessoas de casa e foi um sucesso incrível. Então a partir daí a gente já tem aí 8 anos de história. A gente tem reunido cada vez mais pessoas, tem livros que chamam muita gente. Uma vez a gente leu A Garota Siririca da Love Six e a gente conseguiu juntar 150 pessoas com encontros mensais para ler livros escritos exclusivamente por mulheres. Então a gente lê quadrinhos, a gente lê romance, a gente lê contos, a gente lê até bula de remédio, se for escrito por mulheres, exclusivamente por mulheres, a gente lê. Então a ideia é juntar diversidade, mulheres negras, mulheres africanas, mulheres latinas, mulheres europeias, mulheres que estão fora do circuito literário, mulheres que são de editoras, que não têm tanto apelo comercial, mas que têm uma obra bem feita, escritoras premiadas, escritoras que estão concorrendo ao Prêmio Jabuti.
as pessoas enviam as sugestões para a gente faz a curadoria e coloca para a leitura. Quando a gente lê uma obra escrita por mulheres, elas trazem reflexões que somente mulheres com aquela vivência trazem, né? Porque são reflexões que partem do dia a dia do que é ser mulher, né? E aí eu encontro, por exemplo, uma profissional que estuda e que trabalha no acolhimento de mulheres, né? A gente debate temas sobre maternidade, sobre violência, sobre demandas que mulheres trazem, nem que seja fluxo menstrual, nem que seja a questão da licença maternidade no emprego, né? Então são coisas que estão tão adentradas na vivência da mulher que aquele olhar diferenciado, né, do que é ser mulher no dia a dia, ele é muito importante, né? E o fato de serem a maioria de mulheres discutindo isso, né, colocando um holofote sobre essas questões, é muito importante, porque não é um espaço muito privilegiado para discutir isso, né? São poucos os lugares que você pode discutir isso com segurança, de que você não vai ser menosprezada, né, de que você não vai ser negligenciada, de que aquilo não vai sofrer um processo de envergonhamento. Então é muito importante você jogar a luz para essas questões, nem que sejam quase, em outro lugar ela quase passaria despercebida, né? Mas dentro do clube de leitura, por exemplo, a gente discute muitas vezes até a exaustão, chegando às vezes a lugar nenhum, né? A gente tem os nossos debates, mas um olhar de uma mulher coloca a luz àquilo e esmiuça tanto e transforma aquilo em poesia que você falaria, gente, parece que é coisa que só uma mulher conseguiria fazer. As árvores da beira do remanso se levantaram em revoada, assustadas com o primeiro choro de Nayá. Esse é A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da escritora goiana Maria José Silveira, né, que é um livro que a gente já leu no Lê Mulheres Goiânia. E ele é muito interessante, né, diferente, porque ele traz uma perspectiva das mulheres na história da construção do Brasil, né? Ele fala das mulheres como protagonistas, né, dessa construção do Brasil que a gente conhece hoje. Falar sobre livros e literatura faz sempre o tempo passar mais rápido. O Literando de hoje chega ao fim, mas eu te espero em nosso próximo episódio. Boas leituras!